curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida,
agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir.
agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide agir, não há quem possa impedir. O impossível se curva e o milagre começa a surgir. O que morreu volta à vida, o que se perdeu Ele traz. Quando Deus decide agir, tudo se refaz. Quando Deus decide